Hoje trago Beowulf, um poema épico cujo autor desconhecemos, cujo século em que foi escrito desconhecemos. Sabemos que ronda ali por volta do século VIII, mas a verdade é que Beowulf é um grande mistério. Pensa-se que tenha sido transmitido oralmente até ter sido escrito e deixado em manuscrito, sendo que é um dos livros mais importantes da história da literatura, porque só há uma cópia no mundo e essa mesma, tendo sobrevivido, já é quase um milagre. Por isso é que durante tantos séculos, especialmente até o século XIX, século XX, se considerou Beowulf mais do que literatura um artefacto histórico. É o grande escritor do Senhor dos Anéis, J.R.R. Tolkien, que consegue trazer Beowulf para a discussão na literatura e travar a ideia de que este é um mero artefacto. Tolkien, no fundo, deu-nos este belo presente, a ideia de que Beowulf é sim literatura e é uma das peças literárias mais importantes da história. A minha edição é de Seamus Heaney, é um dos melhores tradutores que quiserem ler em inglês, já que foi escrito em inglês antigo, não é a mesma coisa, e para que vejam aqui em termos de ilustração, de um lado temos o inglês antigo, do outro temos o inglês contemporâneo, atual. O inglês antigo ninguém consegue perceber sem ser quem estuda esta quase língua que já não está em vigor. Por isso, podem encontrar, obviamente, esta obra em português. Uma das primeiras perguntas que fazemos quando pegamos num livro é quem é o narrador. E no caso, este narrador é uma espécie de voz de autenticação. Este narrador começa por nos dizer que ouviu e aprendeu estas histórias que nos conta. E, portanto, distancia-se um pouco das personagens que nos vai apresentar. E nesse sentido ele não tem propriamente uma parcialidade relativamente às pessoas que ocupam o enredo. E logo aí é interessante de perceber que este narrador é um narrador um pouco peculiar, porque se sabemos que Beowulf é uma obra escrita ali por volta do século VIII, mas que versa sobre acontecimentos que rondam os séculos V e VI, claro, depois de Cristo, então quer dizer que este narrador está a olhar em retrospectiva para algo que não viveu. E daí, em vez de ser história, isto ser, de facto, literatura. Quem é Beowulf? O título do livro diz respeito ao herói da narrativa. Beowulf é um gauta, portanto faz parte ali de uma tribo sueca e sabemos que ele vai para a Dinamarca para ajudar um rei a defender o seu reino, porque o seu reino está a ser atacado por um monstro cujo nome talvez já tenham ouvido falar, Grendel. Só que Beowulf, tal como Odisseu e Enéas, os grandes heróis dos poemas épicos, não existiu propriamente. É um bocadinho como Jesus Cristo. Quer dizer, o seu legado vive até hoje, mas nós não temos provas da sua existência concreta como entendemos essas figuras nos dias de hoje. Beowulf então ruma com os seus guerreiros em direção a este reino, noutro país nórdico, para ajudar a defender estas pessoas de um monstro. Mas as motivações de Beowulf são, de um lado, querer trazer fama, trazer proveito para o seu nome, e por outro, porque há ali um certo código heróico do qual irei falar, que obriga a que tenha de haver reparações, ou seja, o pai de Beowulf ficou em dívida perante este rei e Beowulf, portanto, vai tentar limpar essa dívida ao ajudar o rei dinamarquês. E é importante, antes de avançar para a história, contextualizar acerca da história do autor, que não sabemos quem é, mas que sabemos que ronda ali, portanto, a produção desta obra ronda ali o século VIII em Inglaterra, mas depois a obra versa sobre os escandinavos cerca de 2 a 3 séculos antes. Portanto, este intervalo de séculos até é bastante relevante. Nesta altura, a Inglaterra já se tinha constituído enquanto nação anglo-saxónica. Eu vou deixar aqui no ecrã para vocês irem acompanhando um bocadinho o meu raciocínio. O primeiro grande momento, depois da queda do Império Romano, em que a Inglaterra se constitui como país fora do Império Romano, é com a migração de tribos para lá, para esse território, ali por volta do século V. Depois, num segundo momento, vamos ter então tribos germânicas que, depois de terem migrado, se consolidam nesse território por volta do século VI. E aqui o que é que vai acontecer? Há uma tentativa de expulsar
certos povos, como os celtas, de algumas dessas regiões e, portanto, aqui as tribos germânicas o que fazem é, vindas da Alemanha, da Dinamarca e dos Países Baixos, expulsam os celtas, que são maioritariamente irlandeses, e ocupam ali algumas zonas e ficam isolados. Depois, num terceiro momento, temos uma conversão para o cristianismo, porque estas tribos germânicas eram pagãs. Só que o que é que acontece? A Igreja Católica vê-se aqui confrontada com estes povos pagãos e, durante os séculos VI e VII, tentam então propagar e difundir o cristianismo neste território inglês e tentam então converter estas tribos germânicas para o cristianismo. Esta mudança social está presente em Beowulf e já falaremos a seguir. Depois vamos ter a Era de Ouro da cultura anglo-saxónica. Esta Era de Ouro anglo-saxónica ocupa ali os séculos 8 a 9 e temos aqui a Inglaterra como um dos principais polos intelectuais e culturais da Europa. Muitos mosteiros, conventos foram inaugurados, eram os centros de saber e da produção cultural, e Inglaterra estava muito bem em termos de agricultura, não é? Porque tinha um clima bastante propício ao cultivo. Só que depois entramos nos séculos 9 e 10 e temos o ataque dos vikings, que destroem a cultura anglo-saxónica, e todos os reis e reinos ingleses nativos, com exceção de um, são destruídos neste período. Ora, isto leva a uma reforma e reconstrução da cultura anglo-saxónica e, obviamente, depois temos o fim dos anglo-saxónicos em 1066 com a conquista da Normanda. O último rei anglo-saxónico é então derrotado na Batalha de Hastings e isto pôs fim ao domínio anglo-saxónico e começámos a ter então aqui em Inglaterra os líderes francófonos a liderar e não foi um período muito divertido. Ou seja, como podem ver, ainda Portugal não era Portugal, já a Inglaterra estava a passar por todas as mudanças e mais algumas, o que é extremamente engraçado e curioso se olharmos para a história inglesa e perceber que é um povo com uma história muito mais desenvolvida até do que a nossa, falando aqui de Portugal. Todos estes problemas pelos quais a Inglaterra passou, tudo o que fossem manuscritos, literatura produzida pelos anglo-saxónicos, quase nada chegou até nós. E Beowulf é uma grande exceção. É quase um milagre, como eu referi, ter chegado até nós. E, portanto, podemos estar gratos porque foi a única obra desta altura com algum peso que chegou. Passou por alguns incêndios, teve de ser reconstituída, pelo que, obviamente, passamos aqui por um processo de várias mãos. Então, não é possível avançar e falar sobre o que é que acontece no próprio livro, embora já vos tenha dito que Beowulf vai ajudar o reino dinamarquês a livrar-se deste grande monstro, o Grendel, mas é importante logo cingirmos numa fase inicial à questão do paganismo por oposição ao cristianismo. Portanto, se os povos germânicos que começam a ocupar a Inglaterra no século V são pagãos, portanto acreditam em vários deuses e têm aquela herança, aquela matriz cultural que nós vimos dos gregos e dos romanos e sobre a qual até falarei num vídeo que farei em breve sobre a Odisseia. Então, mas depois também sabemos que os cristãos dizem, chega, não queremos mais paganismo aqui, queremos agora que o cristianismo seja difundido, e conseguem ser bem-sucedidos nesse processo. Então, Beowulf é um produto tanto do paganismo como do cristianismo, porque ao tempo em que Beowulf é passado à mão e deixado escrito, acontece, esse processo é feito por monges, porque eram maioritariamente aquelas pessoas que tinham mais acesso à cultura e eram alfabetizadas. Então, Beowulf é sim um produto dessa tensão entre paganismo e cristianismo. Isso vai acompanhar a obra até ao fim e é de extrema importância que eu reforce este ponto. É um bocadinho difícil conciliar paganismo e cristianismo, porque têm valores completamente diferentes. Por exemplo, no paganismo não há a ideia de uma vida após a morte, em que alguém ou é recompensado ou é castigado. Isso não existe no paganismo. E logo aí temos um problema, porque acontecem muitas mortes, obviamente, em Beowulf, devido às guerras, devido aos confrontos com os monstros,
é um bocadinho uma dificuldade que enfrentamos aqui em tentar perceber qual é que é a visão que o narrador tenta dar à questão da morte, à questão, por exemplo, dos ideais do herói. O herói pagão é o herói que procura vingança, por exemplo, quando alguém o enfrenta e mata alguém da sua família ou rouba, mas no cristianismo não se deve defender a vingança como um passo necessário à concertação social. São logo dois exemplos que nos mostram alguma tensão. Outra tensão são alguns rituais, inclusive, como os pagãos tinham, de o corpo do falecido ir por um barco pelo mar e ser incendiado. Isso não existe no cristianismo. E é por isso que J.R.R. Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis, é tão importante na análise de Beowulf, apesar de grande parte da sua leitura da obra já até ter sido... não é desconsiderada, mas já ter sido renovada por outros autores, com novas informações que fomos adquirindo ao longo dos tempos. Mas Tolkien é muito importante porque ele diz: esta é uma obra pré-cristã, nós não podemos impor uma visão puramente cristã a uma obra que não é um produto exclusivo do cristianismo. E Tolkien chama a atenção para um pormenor importante, que é, por exemplo, o que é que consolida a ideia de um bom rei. É porque aqui um bom rei procura tesouro, procura riqueza, seja para distribuir, seja para ser enterrado com essa riqueza. E no cristianismo não se apregoava tal coisa. A ideia do tesouro como uma grande recompensa, essa ideia da superficialidade material, não era de todo um valor cristão. E Tolkien, nos seus escritos, aliás, ele até traduziu Beowulf, vai enumerar vários exemplos de como esta obra não é de todo cristã. Mas a verdade é que o autor já está inserido num contexto cultural cristão e, portanto, o que ele faz é olhar com alguma empatia, algum carinho para um passado pagão que já não é o dele, já não é aquele em que se insere. E Tolkien também disse algo muito, muito bonito, que é: não tentem tirar os monstros do centro desta obra, porque os monstros são o centro de Beowulf. E eu agradeço muito a Tolkien por isso. Como sabem, O Senhor dos Anéis tem sim figuras mágicas de inspiração mitológica e Tolkien não quis que houvesse essa tentativa de apagar as figuras monstruosas e tentar usá-las somente de uma forma alegórica, não é? Dizendo que elas representam outra coisa que não aquilo que são. E os monstros são de facto o centro de Beowulf. Beowulf lutará contra 3. E agora chegamos àquele ponto do vídeo em que, se vocês querem ler Beowulf e depois querem ouvir-me falar sobre o livro, saiam do vídeo, voltem quando acabarem de o ler, se não quiserem saber mais. Mas para quem não tem problemas com saber demais, neste momento podem ficar aqui. O facto de Beowulf não ter divisão em atos, em cenas, em capítulos, faz com que seja importante nós tentarmos fazer divisões, estabelecer divisões internas. E isso significa que são divisões ao nível do conteúdo. No caso, há uma discussão doutrinária sobre as divisões em Beowulf. Há quem defenda que se divide em 3 partes, porque pegamos na ideia da luta contra 3 monstros diferentes, e há quem defenda, como por exemplo J.R.R. Tolkien, que se divide em 2. A ideia de que é Beowulf na luta contra os 2 monstros iniciais em jovem e Beowulf 50 anos depois lutando contra o último monstro. Não interessa bem qual dessas teorias defendemos. Temos de ter em consideração é que é porque os monstros existem que nós conseguimos dividir esta obra internamente. Isso diz tudo sobre a tese de que a monstruosidade em Beowulf é o epicentro da narrativa. E muita tinta correu relativamente a monstros na literatura desde o início da história. A tese principal que podemos encontrar é que os monstros são uma espécie de encomenda divina para alertar os homens para as suas inconsequências e para os seus pecados. Normalmente os monstros são seres defeituosos, com já elementos congénitos de deformação ou de alguma forma de não enquadramento na sociedade normal. E aqui estes 3 monstros têm algumas particularidades, nomeadamente a sua partilha em relação a certas características. Estes monstros movem-se pura e simplesmente por estímulos emocionais, tal como o ser humano. E outra característica destes 3 monstros, Grendel, a mãe de Grendel e o dragão, é que só atacam à noite. À noite, trazendo a ideia de transgressão, de algo que está numa zona fronteiriça da sociedade e que ataca nas sombras, que vive nas sombras. Segundo Jeffrey Cohen, em The Use of Monsters
and the Middle Ages. O monstro é utilizado como aquilo que poderia ser convenientemente chamado de antítese ilustrativa, ou seja, uma personificação dos opostos às suposições textuais. Por exemplo, Grendel, quando ataca um dos reis, ataca-o por inveja, pelo aquilo que o rei tem. E então personifica uma espécie de anarquia individual que diz: eu não gosto desta forma organizada como a sociedade está neste momento. Eu quero algo diferente. Eu não concordo com as hierarquias, com esta disposição comunal em que uns têm muito e eu não tenho nada. Mas esta antítese ilustrativa que Grendel também aparenta e apresenta dispõe-se de outras formas. Por exemplo, Grendel é considerado um monstro porque ele fisicamente é diferente. Ele compreende a língua aqui dos dinamarqueses e dos suecos, mas não consegue expressar-se, fica numa espécie de clausura em que a sua voz não é ouvida, a sua voz não é interpretada. E é uma figura estranha, uma figura que vive muito mais tempo do que o ser humano normal e que tem extrema força física. E luta com as mãos e é um ser primário e tudo parece indicar que Grendel é uma espécie de aviso para aquilo que os seres humanos não devem fazer nem devem ser. E há um livro que estou mesmo a terminar chamado Grendel, vou deixar aqui no ecrã, em que é um recontar da história do Grendel, uma humanização fantástica deste bicho, deste monstro, em que ele nos confidencia o porquê de agir como age. Claro que não foi escrito pelo autor de Beowulf, mas é muito divertido de ler e bastante interessante para quem gosta de facto desta obra. E Beowulf, sendo o grande herói que é, conseguirá derrotar Grendel. E com a derrota de Grendel vem uma vingança familiar do monstro, que é a mãe de Grendel. A mãe de Grendel, que não é descrita fisicamente, ao contrário do filho, decide vingar-se, obviamente, da morte do filho. E é engraçado porque, quando Grendel anda a matar os homens no castelo, ele fala de forma tão cruel e macabra, e é toda uma descrição visceral. Mas quando a mãe de Grendel tenta vingar a morte do filho, notamos que o narrador tem alguma simpatia por essa ação, porque é normal no código heróico escandinavo que as pessoas se vinguem das mortes dos seus. E, portanto, não há propriamente uma condenação desta tentativa de assassinar quem assassinou o seu filho, e que é engraçado porque coloca a mãe de Grendel num patamar ligeiramente diferente de monstruosidade. Então, se ela não é considerada monstra por matar, já que se está a vingar do filho, então porquê é que ela é um monstro? É um monstro porque, em Beowulf, se algo que é extremamente importante nesta sociedade é a herança familiar, o legado familiar, nomeadamente a que é passada do pai para o filho. Portanto, esta ordem patriarcal é de extrema importância. Aliás, os homens aqui apresentam-se primeiramente, antes do seu nome, dizendo: eu sou filho de alguém. E olhamos para Grendel e ele não tem pai. O pai é a mãe ocupa a figura patriarcal e isso é um desvio completo da norma. A mãe de Grendel não é monstro porque mata, ela é um monstro porque ocupa a posição do pai. Aliás, o rei dinamarquês, ele diz: são criaturas sem pai e toda a sua ascendência permanece oculta. Eu já fiz aqui a tradução para ser mais fácil. Ou seja, a ideia de uma ancestralidade oculta e do facto de haver um código familiar completamente desviante, é isso que consubstancia a ideia de que mãe de Grendel é também um monstro. Mas o fratricídio de Caim em relação ao irmão Abel e o facto de Grendel ser descrito como um descendente de Caim, obviamente que isso faz com que haja toda uma ideia de perversão à volta deste monstro. E é por isso que Grendel e a mãe são também considerados antinaturais, porque eles desvirtuam por completo o código de linhagem escandinavo heroico que vimos ser o predominante até ao momento. Sobra-nos então o terceiro monstro, o dragão. A morte de Grendel e da mãe de Grendel por parte de Beowulf acontece naquela altura em que Beowulf vai defender o rei dinamarquês. A dada altura, quando isso está resolvido, Beowulf volta para casa e até se constitui rei mais para a frente, lá no seu território sueco Gauta. Só que a dada altura, um senhor
decidir roubar o ouro ao tal dragão, que toda a gente sabe que existe, mas que está ali meio adormecido. E ao roubar esse ouro, desperta o dragão e o dragão começa a atacar o reino inteiro de Beowulf. E é aí que Beowulf, já muito mais velho, já quase, não digo no leito da morte, mas para lá caminha, tem de arregaçar as mangas e ir lutar contra um dragão que sabe ser muito mais poderoso, em geral, do que qualquer ser humano. Este dragão já agora é uma espécie de serpente voadora e, portanto, é um dragão muito típico até dos nórdicos, da cultura nórdica e pagã, mas depois tem a questão de libertar fogo e toda a forma como é apresentado já denota ali um certo cariz cristão no sentido de crítica. É que o dragão está ali para guardar um tesouro, tal como vimos em Hobbit, não é? De J.R.R. Tolkien. É um dragão que inspirou largamente a literatura, fica já aqui dito, e é um dragão de verdade. Mas é um dragão um bocadinho ambicioso, porque ele fica a guardar um tesouro. E é por isso que ele é tão cruel, porque ele vai defender o tesouro com tudo o que tem. E se alguém tentar roubá-lo, acaba ali a história. Grendel é um ser imoral, a mãe de Grendel está só a vingar-se da morte do filho, e depois o dragão é uma espécie de figura amoral que extravasa o bem e o mal. Ele está para além disso. Ele é um ser que está ali para mostrar ao ser humano todos os seus podres, todos os seus pecados. Porquê? Por uma razão simples, porque o dragão não reage contra ninguém a menos que alguém tente roubar o seu ouro. E o ser humano tenta roubar o seu ouro. E então o dragão mata o ser humano. Ou seja, é uma espécie de cadeia de ação-reação. O dragão é amoral, está para além dessa moralidade instituída, mas ataca quando é atacado. E é atacado exatamente por aqueles que defendem uma espécie de código moral de superioridade, mas que depois não conseguem corresponder a esse mesmo código na prática. E quando Beowulf luta contra o dragão, Beowulf consegue derrotá-lo, consegue temporariamente defender o seu reino, mas depois morre do veneno do dragão. Beowulf diz ceder terreno assim e partir contra a vontade para habitar outro lugar, num lugar além. Ao tempo que o dragão consegue passar o veneno para Beowulf e Beowulf percebe que está no leito da morte, Beowulf fala na transcendência. Mas por um lado temos Beowulf a dizer eu quero transcender e no pós-morte quero ir para outro lugar e ser um ideal cristão. Por outro lado temos Beowulf a dizer que quer que grande parte do tesouro seja enterrado com a sua morte e portanto nada a ver com os ditames do cristianismo. E é engraçado porque o dragão trouxe exatamente essas discussões todas de uma forma muito complexa. Por um lado, a discussão acerca da morte e o que acontece após a morte. Por outro lado, a discussão acerca de como o ser humano lida com a fama, com a honra e com o dinheiro. Por isso resta-nos perguntar, é Beowulf ou não um herói? Se olharmos para o código heróico escandinavo, a resposta nem sequer é certa. Se olharmos para o código heróico com base numa matriz cristã, a resposta não é certa. Beowulf é uma espécie de aglomeração de vários ideais que depois no fim acaba por não conceder a esta figura uma verdadeira identidade. Conquistar a fama, e essa fama é conquistada pela forma como luta, que é inigualável, ninguém é tão forte quanto Beowulf, e ao conquistar fama, conquista poder, conquista um lugar no trono. Até aí, tudo bem, não parece haver grandes problemas. Os problemas vêm depois. O que é que o Beowulf teve de fazer para conquistar? E se os meios justificaram os fins? E se os meios o destituem desse código heróico? Beowulf vinga-se, não perdoa. Beowulf rege toda a sua vida numa tentativa de restituir honra para a sua família através de assassinatos, através de esquemas políticos. Apesar de ser forte, apesar de ser honrado, apesar de ser até altruísta, Beowulf não deixa de ser um homem autocentrado. Não deixa de ser alguém que move todo o seu esquema político e humano em torno da aquisição de estatuto. Só que depois há um problema, há um tombo no final que nos leva a considerar que Beowulf de certa forma falhou. Porque quando Beowulf vai lutar contra o dragão, sabe que já não é esse ser superior que derrota tudo e todos e que é quase tem uma força sobrenatural. Ele sabe que ao defrontar o dragão há uma grande possibilidade de morrer. E o problema de morrer é que deixa toda a sua população
vulnerável a ataques de outras nações. E como Beowulf regia todo o seu código heroico pela vingança, ele deixou muitos inimigos que também se querem vingar dele. E quando a sua morte, esses inimigos irão, sim, querer vingança e ocupar o território sueco e matar quase toda a gente que lá habita. E Beowulf não estará lá para defender os seus fiéis e o seu povo. Todas as conquistas em Beowulf são contextuais. Nunca perduram, não são eternas. Beowulf não pode ser considerado o herói perfeito, imutável, aquele que transcende todos os ideais e que fica num patamar superior. Isso não acontece em Beowulf. Beowulf peca por ser humano. Temos um herói que é um herói de falhas e um herói que representa exatamente o contexto em que vivia. Este é um poema épico imperdível, recomendo a todos que o leiam e não se esqueçam que é um poema épico do século VIII, portanto já passaram muitos séculos, nós nem conseguimos imaginar, contextualizar o tempo em que esta obra foi produzida e isso é fantástico, é fenomenal. E é sim uma sorte tremenda que nós temos de poder ler Beowulf, porque todas as obras irmãs naquela época foram destruídas e Beowulf chegou-nos até hoje. E se nos chegou até hoje, eu particularmente sinto-me uma sortuda por poder ter esta cópia nas mãos e espero que também tenham interesse em ler este livro. Beowulf é um dos muitos heróis da literatura e todos os dias, todas as semanas, todos os meses saem livros em que a personagem principal de alguma forma tenta emular essa heroicidade. Todos nós no dia-a-dia tentamos ser heróis à nossa maneira e todo esse código, essa visão heroica vem exatamente da construção feita por estes autores ao longo da história. Vejo-vos num próximo vídeo.